pensa que eu não sei, que lá no reformatório todo mundo comia o seu cozinho. É, comia o seu também. Você Você querosene, não vai rolar. Querosene, a puta que você pariu. me respeite, você me respeite, como trabalhando com um homem que você conhece. Que é esse homem? Eu não vou ter que não, você é desculpa. E o que tá te dando tanta garantia, hein? Sai de pé, ó. Tá bom? Foi um desafio muito grande fazer o Queiro, né? Acredito que para todos os outros atores, mas foi bastante prazeroso. A presença do público foi muito boa, os feedbacks que recebemos, e todos muito voltados mesmo para a fala. Não só nesse espetáculo, mas em vários outros espetáculos, a fala é de uma extrema importância. Então, esse capítulo, a fala rítmica, é bastante interessante. O tempo rítmico da fala é bastante interessante. Todo ator que se preza, ele deve sim procurar esse capítulo para poder aprender um pouco mais sobre o tempo, sobre o ritmo, sobre as falas. Então fica aqui a minha deixa, né, para todos os atores que querem se formar, que querem aprender, peguem esse capítulo, o tempo rítmico da fala, e estudem ele um pouco mais, aprofundem, pesquisem, e aí vocês vão descobrir como Stanislavski ele vem trazendo bons ensinamentos para todos nós, que seremos futuros atores, somos atores, seremos futuros atores, professores de atores, né, e diretores. Todos estejam cientes nesse capítulo, o tempo rítmico da fala. E aí teremos uma geração muito boa de atores em Fortaleza, Ceará, Brasil. Olha a cara dele que assustado, nação. Ei, você tá com medo de não? Relaxa, meu. Eu tô aqui para falar da construção do personagem e falar sobre a minha personagem na sketch que a gente fez, né, que foi do Plínio Marcos, do Queiro, e falar um pouco também sobre a minha experiência e como eu construí a personagem, né, baseado no livro A Construção do Personagem. Claro, com o meu jeito, né, recatado, do lar e bela de ser. Eu pensei numa prostituta mais, digamos assim, mais sofisticada, né? Eu pensei nela assim, tipo uma modelo. Pensei, que sentimentos trariam essa personagem dentro dela? Fiquei pensando como fazer essa personagem, né? Que carga dramática poderia trazer para ela, né? Então eu pensei mais nisso, né? E aqui no texto fala, por exemplo, uma coisa muito interessante, que fala da espontaneidade, que às vezes acontece do personagem acontecer espontaneamente. Já aconteceu várias vezes comigo, né? E outras não, né? E aí aqui fala de um caso de uma mulher lindíssima que foi picada por uma abelha e o seu lábio inchou e a boca ficou totalmente distorcida. E isso mudou a aparência, tornando-a irreconhecível e alterou a pronúncia da voz. E aí ele conversou com ela por alguns minutos até se dar conta de que era uma amiga íntima. Então, a caracterização da personagem muda, né? No caso, o corpo do ator, né? Mas dentro de si é você mesmo. Você é a mesma pessoa. Você, por exemplo, eu sou a Natália. Eu estou ali fazendo personagem, mas quando eu terminar, eu sou a Natália. Eu não sou mais aquela personagem, né? Olá, me chamo Ianca Oliveira. Fiz a personagem da Ju no sketch do Queiro, que a gente apresentou a disciplina de ator-intérprete com o nosso professor Paulo S. E aí a gente utilizou desse livro, a construção da personagem do Stanislavski, para criar o nosso personagem dentro desse processo de criação. Cada um foi dividido a cada um personagens diferentes, e aí a gente foi criando a partir daí. E aí a Ju é uma prostituta de um bordel, a segunda cena fala de que ela estava lá nesse bordel e tal. E a outra já é um tanto mais diferente, porque é como se ela fosse a mãe do Queiro, pela proximidade que tem.
E aí eu fiquei pensando como que ia ter essa dualidade, essa mudança rápida de cena a partir disso. E os métodos de Stanislavski nos ajudaram muito durante esse processo de criação, né? Eu queria até citar uma frase aqui que ele fala, diz assim: sem uma forma externa, nem sua caracterização interior, nem o espírito de sua imagem chegarão até o público. A caracterização externa explica e ilustra e assim transmite aos espectadores o traçado interior de seu papel. E foi tomando por base disso, de outras citações que ele fala no livro, de outros seus métodos, que eu comecei a pensar o meu personagem, que a partir de algumas coisas também me veio algumas coisas que ele falaram. E aí a forma como eu vou demonstrar isso para o público. E aí, na cena do bordel, ela já é mais jogada, a personagem, já coloca assim, a perna em cima dos homens que tem lá, dá em cima, tem essa coisa de ser jogada, tem a roupa que já é mais assim, decotada e tal, mais curtinha, e a maquiagem que é mais cheguei daquela forma. E aí tem essa forma dela mais abrangente, né, naquela segunda cena que ela entra. E aí já é mais jogado, tem essa coisa, de uma forma de externalizar. Eu pensei como que eu iria externalizar isso para o público, partindo dentro de mim, como uma prostituta, né? Que eu faria aquilo jogado aos homens, e aí tinha até a Natália comigo, e a gente se jogava, sentava em cima deles e tal. E eu pensei muito naqueles filmes que também passam de como Chicago, que tem também, retrata essas putas, essas prostitutas dentro de bordéis. E aí na outra cena já é totalmente diferente, muda completamente diferente, porque ela vê que o Queiroz chega baleado em seu quarto, e como ela tinha uma grande afeição por ele, aquilo foi um baque para ela, que foi totalmente difícil, né? Já havia mais uma coisa de voz, impostação de voz trêmula, desesperada. A ação do seu corpo era desesperada quando ela viu ele, rapidamente correu ao encontro dele, agarrar-se com ele. Então tem muito dessas coisas básicas que a gente usa nesse momento, né? E aí foi nesse decorrer desse estudo da personagem, de como eu faria, de como agiria ela, porque ela não é simplesmente uma prostituta que está lá no bordel, pronto, acabou sua vida ali, né? Como qualquer outra pessoa, ela tem uma vida, ela tem uma história, e ali mostra como ela também era quase uma mãe dele. Ela tinha ele como um filho, né? Porque está cuidando do filho de sua amiga. Ju! Pelo amor de Deus, você tá baleado, Queiroz! Ju, eu fiz ele! Eu matei! Interessante quando temos acesso ao conhecimento, no caso aqui a construção da personagem do Stanislavski, e podemos observar de uma forma melhor os nossos estudos, as coisas ao nosso redor para a construção da personagem. E o interessante é que muitas vezes nós vamos guiados pelo intuito, né? Pelo tato. E quando lemos aqui o Stanislavski, ele já pede para a gente prestar atenção e com relação àqueles personagens que puxam mais a emoção, que às vezes o ator entra em cena e ele coloca tudo pra fora, e ele chora, e ele se esperneia, e quando sai do palco ele ainda continua com aquela sensação, porque aquilo foi dele. E o Stanislavski disse que quando você está estudando um personagem e ele tem essa emoção, ele disse que você tem que se esvaziar, chegar em casa, se esvaziar, chorar todas as lágrimas que você puder, e quando chegar no palco você está ciente do que você está fazendo. Você sabe qual é a sensação, a emoção que é para você transmitir do personagem, e quando você chega no palco, você sabe como colocar isso em cena. O ator, ele diz que o ator é dividido ao meio, né? Uma parte é o personagem, outra parte é o ator. Eu estou chorando, mas eu sei por que eu estou chorando. Eu sei qual é aquela consequência. Eu sei que quando eu sair do palco, eu vou voltar a ser quem eu sou. Porque tem pessoas que levam isso no cotidiano. E não é interessante para o ator. Outra coisa que é muito interessante que ele fala é a nossa postura em palco. A forma de andar, de falar, a nossa dicção. Porque ele diz também que a peça é como se fosse uma orquestra, né? Nós temos que saber a poesia das palavras que nós falamos, a forma como falamos, a dicção,
a forma de respirar, porque tudo isso conta na construção da nossa personagem, da mesma forma de que como a caracterização, a maquiagem, o figurino, isso tudo é interessante, é até importante para compor o personagem, mas ele não é o fator principal, porque o personagem tem que ser trabalhado de dentro para fora. Do que adianta eu estar caracterizada de uma velha se eu não faço a menor ideia de como é que é uma postura de uma velha. Primeiro eu trabalho o personagem para depois eu vesti-lo. Falar um pouco sobre o livro de Stanislavski, que foi o livro da construção da personagem, que serviu de apoio para a nossa apresentação do livro do Plínio Marcos Queirô. Foi um livro que me ajudou muito na construção da minha personagem, nas questões de caracterização física, que foi uma coisa muito importante na forma de como o personagem vai agir, coisas do tipo. Também tipos de personagem, para eu ter criado uma singularidade para o personagem. Vestir a personagem também, porque é uma coisa muito importante. Não é só chegar e colocar qualquer roupa, que precisa ter toda uma estética no personagem. Questão de fala também, que é muito importante. E foram essas características que me ajudaram a construir o personagem. E são características que eu ressalto do livro, que ajudam bastante na sua construção. A gente estudou assim por uns 2 meses e serviu de ajuda muito grande, foi uma base de apoio muito grande realmente. E que foi esse o resultado do nosso estudo. No livro A Construção do Personagem tem um capítulo chamado Para uma Ética no Teatro, onde são abordadas questões importantíssimas para o fazer teatral de modo geral. Nesse capítulo, Stanislavski ressalta bem a importância de trabalharmos em equipe, uma vez que o teatro é uma arte coletiva. E diz também que devemos deixar fora do teatro todos os nossos males, pois o teatro é um espaço sagrado e devemos respeitar esse espaço teatral. E tem uma citação que é bastante interessante desse capítulo que diz o seguinte: se mantivermos o teatro livre de todos os males, proporcionaremos, por isso mesmo, ao nosso trabalho condições favoráveis. Deixem lá fora sua poeira e imundície. Entreguem no vestiário as suas pequenas preocupações, brigas, dificuldades, junto com seus trajes de rua. E também todas as coisas que arruinam a nossa vida e desviam nossa atenção da arte teatral. Construir, fazer, brotar, investigar. São sinônimos para você fazer o seu personagem. A construção da personagem é exatamente isso. Você não vai fazer o personagem de uma forma muito periférica. Então, é necessário que aconteça de uma forma gradual. A construção do personagem, que é o livro que nós estudamos para poder realizar o espetáculo Queirô, fala muito nisso, da construção interior e exterior. As pessoas acham que é só colocar uma roupa, mudar um pouco a voz e simplesmente nascer o personagem. Mas o personagem ele tem que ter uma vida, o personagem é uma vida. Então, Stanislavski foca muito nisso. Saia do periférico, investigue, vá atrás, conheça, busque. Esse é a forma como você pode concretizar a sua personagem. Então, sua personagem não é simplesmente uma maquiagem. A sua personagem é uma vida, é um ser. E você precisa conhecê-lo para poder expressar. Queirô! Queirô, acorda, Queirô! Queirô! Acorda, Queirô! Queirô! Cadê, Queirô? Liga-te! Mas eu faço! Ele é como meu filho! Ele é como meu filho! Sai daqui, seu cara! Ele é como meu filho! Sai daqui! Vai embora daqui! Puta.